Giro pelo futebol atualizado. Moreirense de Portugal enviou proposta para contratar o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, do Coritiba. Rio Ave de Portugal fez proposta para contratar o meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo. Negócio gira em torno dos 5 milhões de euros, cerca de 31,4 milhões de reais. Atlético Goianiense acertou e anunciou a contratação do atacante Matias Lacava, que estava no Vizela de Portugal. O venezuelano de 21 anos foi convocado para os jogos das eliminatórias. Santos encaminhou a contratação do zagueiro Richelli, que pertence ao Famalicão de Portugal. O jogador de 25 anos chegará ao Peixe por empréstimo com obrigação de compra por metas. Vitória está próximo de acertar a contratação do meio-campista Christian Ferreira, que está defendendo o San Lorenzo. O jogador de 24 anos pertence ao River Plate. Flamengo oficializou a contratação do atacante Gonzalo Plata. O clube carioca pagou cerca de 4,25 milhões de dólares dos Estados Unidos, 24 milhões de reais, podendo aumentar em caso de metas pelo equatoriano de 23 anos, que assinou contrato até agosto de 2029. Estrela Amadora de Portugal acertou a contratação do volante Igor Jesus, do Flamengo. Ney fez proposta de empréstimo para contratar o atacante Nathan Fernandes do Grêmio. A oferta incluía a cláusula de compra obrigatória, com um valor total de 10 milhões de euros bonificações, mas foi recusada. Dinamo Moscou tem negociações em andamento para contratar o atacante Arthur Gomes, do Cruzeiro. O clube russo fez uma oferta considerada vantajosa, e o jogador de 26 anos pode estar de saída. Fluminense anunciou a contratação do meio-campista Victor Hugo. Jogador de 20 anos chega ao clube carioca por empréstimo até junho de 2025. Napoli avançou pela contratação do volante Arthur Melo, que pertence à Juventus. O jogador estava defendendo a Fiorentina e deve ser novamente emprestado. Cruzeiro avalia a contratação do centroavante Dario Benedetto, que está livre no mercado após deixar o Boca Juniors. O jogador de 34 anos foi oferecido ao clube mineiro nesta quinta-feira através de seu staff. Cruzeiro consultou as condições do atacante Matias do San Lorenzo. O clube argentino pede cerca de 8 milhões de dólares americanos para negociar o jogador de 27 anos. Arsenal acertou a contratação do goleiro Neto. O jogador de 35 anos chega ao clube por empréstimo de uma temporada, sem opção ou obrigação de compra. Sport acerta a contratação do atacante Gustavo Maia, do Náutico. O Leão pagará cerca de 300 mil reais pelo jogador de 23 anos, com salário de 90 mil reais mensais. Bragantino acertou a contratação do zagueiro Sérgio Palácios. O colombiano de 19 anos aguarda a finalização da documentação para viajar e assinar com o clube paulista. Arouca de Portugal tem interesse no retorno do zagueiro João Basso, do Santos. A ideia do clube português é quitar a dívida de 1 milhão de euros, 6,1 milhões de reais pelo empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada. Grêmio demonstrou interesse no atacante Cetré, do Estudiantes. O clube gaúcho fez sondagem pelo colombiano para entender a possibilidade de uma transferência. Corinthians está próximo de acertar a contratação do centroavante Arthur Cabral, do Benfica. O clube português sinalizou que deve aceitar a oferta e o negócio pode ser concluído ainda hoje. Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense procuraram o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio. O treinador recebeu 2 propostas recentemente e outra para a próxima temporada. Internacional acertou a contratação do lateral direito Brian, o argentino de 24 anos, que assinará contrato até 2027. Centroavante Arthur Souza foi oferecido ao Benfica pelo próprio empresário. O jogador de 21 anos está livre no mercado, após rescindir com o Corinthians. Botafogo fica próximo de acerto pela contratação do lateral direito Vitinho. O clube carioca ofereceu 7 milhões de euros, 43 milhões de reais, 6 milhões de reais em metas pelo jogador de 25 anos. Flamengo oficializa a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz. O clube carioca desembolsará cerca de 19 milhões de dólares americanos, 104 milhões de reais, mais o meio-campista Victor Hugo. O argentino de 21 anos assinou contrato até agosto de 2029. Sport demite o treinador Guto Ferreira após 3 derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista do CRB é o mais cotado para assumir o cargo. Internacional buscou saber detalhes sobre o volante Vitor Carvalho do Braga de Portugal. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Coritiba. Porto fez proposta para contratar o zagueiro Jair Cunha dos Santos. A oferta do time português gira na casa dos 15 milhões de euros, 92 milhões de reais. O clube paulista ainda não respondeu à proposta. Nacional anunciou a contratação do lateral direito Nathan, que pertence ao Santos. O jogador de 22 anos chega ao clube gaúcho por empréstimo até junho de 2025. Botafogo terá o retorno do lateral direito JP Galvão, que não deve permanecer na Chapecoense. O jogador de 23 anos estava emprestado ao clube catarinense, mas não seguirá para a sequência da temporada. Internacional acertou a contratação do zagueiro Cleiton Sampaio. Jogador de 24 anos assinará contrato válido por 4 temporadas. CRB encaminhou a contratação do zagueiro Luiz Segovia, que pertence ao Botafogo. O equatoriano de 26 anos chega ao clube por empréstimo para a sequência da Série B. Atlético Goianiense e clubes de Portugal estão interessados na contratação do zagueiro Filipe Sampaio,
que pertence ao Botafogo. A tendência é que a transferência do atleta seja concluída nos próximos dias. Cuiabá anunciou a saída do treinador Pet. O técnico português pediu demissão e deixa o Dourado na 19ª posição no Campeonato Brasileiro. Fenerbahçe está próximo de rescindir contrato com o zagueiro Luan Pérez. O jogador de 30 anos tem negociações em andamento para retornar ao Santos. PSV da Holanda faz proposta para contratar o centroavante Ricardo Matias, que está em fim de contrato e não renovará com o Internacional. Fenerbahçe fez proposta para contratar o meio-campista Richard Rios, do Palmeiras. A equipe turca ofereceu 23 milhões de euros, 141 milhões de reais, pelo jogador de 24 anos, mas o clube paulista recusou. Porto fez proposta pela contratação do zagueiro Rafael Venâncio, do Corinthians. No entanto, a oferta foi rejeitada pelo clube paulista. Corinthians anunciou oficialmente a contratação do centroavante Héctor Hernandes, que estava livre no mercado. Após deixar o Chaves, de Portugal, o espanhol de 28 anos assinou contrato válido por 2 temporadas. Palmeiras tem negociação avançada com o meia-atacante Agner, do Fluminense. O jogador de 19 anos já foi relacionado por Fernando Diniz para a equipe principal em 2023 e esteve em seleções de base. Criciúma anunciou a contratação do atacante Jonathan Roberti, que estava em fim de contrato com o Grêmio. O jogador de 24 anos chega ao clube de forma definitiva, com contrato até o final de 2025. Racing fica próximo de acertar a contratação do atacante Luciano Vieto, que tinha negociações com o Santos. O argentino de 30 anos estava livre no mercado. Ceará acertou a contratação do atacante Rafinha, que pertence ao Tombense. O jogador de 24 anos chegará ao clube por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra após o período. Sport tenta a contratação do volante Marcelo Paredes. A primeira proposta do Leão foi recusada, mas as negociações seguem. Sport faz sondagem pelo volante Marco Antônio do Náutico. O jogador de 24 anos tem contrato até abril de 2025, mas deve renovar para ser emprestado até o final da temporada. Flamengo tem interesse na contratação do ponta-direita Roberto Alvarado. Há alguns dias o clube carioca enviou a primeira proposta, que foi recusada pelo time mexicano. No entanto, a segunda oferta já foi realizada. Al Hilal demonstrou interesse na contratação do atacante Matheus Martins, do Botafogo. No entanto, o clube carioca descarta negociar o jogador de 21 anos recém-chegado à equipe. Vasco oficializou a contratação do atacante Jean Menezes. Nottingham Forest enviou proposta oficial para contratar o centroavante Pedro do Flamengo. A oferta do clube inglês foi de 20 milhões de euros, 123 milhões de reais. Sport chegou a acordo para contratar o volante Julian Fernandes. O argentino de 29 anos chegará ao Leão por empréstimo até o final da temporada, sem opção de compra. Galatasaray pretende garantir a contratação de Otávio, meia-atacante do Al Nassr. Benfica realizou investida para contratar o centroavante Jardiel, do Grêmio, por empréstimo até a metade de 2025, com opção de compra de 3,5 milhões de euros. O clube gaúcho recusou e pediu 7 milhões de euros pelo jogador de 19 anos. Boston River do Uruguai anunciou a contratação do centroavante Fred Nogueira, que pertence ao Grêmio. O paraguaio de 20 anos chega ao clube com 2 opções de compra fixadas. Roma encaminhou a contratação do goleiro Rafael, que pertence ao Corinthians. O jogador de 16 anos chegará ao clube italiano por empréstimo de 2 temporadas, com opção de compra de 120 mil euros, 740 mil reais.